Olá, boa tarde. Vamos fazer este painel em português e inglês. O Ivan Bravo falará inglês. Ivan Bravo will speak in English. If anyone needs, they have translation tools in the back, so feel free to get them. Bem-vindos, eu sou o Nuno Pestrelo, sou o diretor de comunicação e mídia da SIGA. Tenho o prazer de ter comigo estes amigos que já foram apresentados brilhantemente pela Mónica e, sem perder muito tempo e tentando avançar, vamos falar de proteção e desenvolvimento de jovens no desporto, que é uma das áreas de ação principal da SIGA e que está inserida num dos estándares universais. Temos 4 que são pilares, considerados por nós pilares da integridade desportiva. Dizia eu, sem perder mais tempo, Patrick, os clubes são o primeiro elo institucional na cabeça das pessoas para o processo de formação. Os pais entregam as crianças, esperam que elas se desenvolvam, que aprendam uma série de coisas que são úteis na vida. Patrick é neste momento presidente do Belenenses, é pai, já foi inclusive treinador de futebol, uma brincadeira que durou ali 1 ano ou 2, e eu de início nesta conversa pediria para identificar os problemas que em cada uma destas vertentes encontra na área da formação, a nível de proteção e desenvolvimento. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite da SIGA, é um prazer. O tema é tão vasto que é bastante difícil encontrar um início. Mas, de qualquer das formas, eu diria que a sociedade sofreu transformações muito acentuadas nos últimos 20 anos, se calhar. Nós, na nossa adolescência e na nossa juventude, jogávamos futebol na rua, essencialmente, com as nossas mães e as nossas avós na janela a chamarem para irmos almoçar ou jantar. Só se parava nessa altura. E houve uma transformação muito grande no sentido das crianças, principalmente nas grandes cidades, deixarem de poder jogar futebol na rua. E houve uma substituição pelas academias, portanto os miúdos começaram a jogar futebol num circuito fechado, cheio de regras, desde tenra idade, e eu penso que de facto no futebol português existem alguns problemas a nível da formação. Eu talvez começasse por identificar a falta de um processo evolutivo dos treinadores do futebol de formação, no sentido de dizer que não existe uma carreira em Portugal para os treinadores de formação. Okay? Portanto, a esmagadora maioria dos treinadores de formação, eu estou há 10 anos no Belenenses, temos perto de 1000 miúdos e temos dezenas e dezenas de equipas, e sinto isso, e é uma luta interna que travo no clube. Todos os treinadores do futebol de formação têm um objetivo: chegar ao futebol profissional, ao futebol sénior. Isto quer dizer que acabam por estar formatados numa lógica de formar para ganhar, que é uma coisa completamente diferente do, costumo dizer, o formar a ganhar, que é uma coisa diferente, não é? Nós temos que fazer crescer os jovens numa perspectiva de ambição e de preferência de ganharem, mas não podemos ter o treino e assentar a evolução deles num projeto de formar para ganhar. E os treinadores da formação querem ganhar, porque entendem que só vão chegar ao futebol profissional se apresentarem resultados e se ganharem. O que quer dizer que desde muito tenra idade, o jogador de futebol hoje, apesar de sermos um país produtor de talento futebolístico, exportador de talento futebolístico, o jogador começa desde muito cedo a ficar coartado nas suas ações, a ver o seu poder de decisão muito limitado, e eu antevejo que a médio prazo, a curto e médio prazo, os jogadores de futebol, salvo raríssimas exceções, que são aqueles jogadores de patamares absolutamente transcendentais, fiquem todos iguais. Esse é um problema que identifico. O segundo problema que identifico é que quando nós éramos jovens, nós queríamos jogar futebol e a regra era a nossa família, os nossos pais, os nossos avós não quererem que nós jogássemos futebol. Quem dissesse que queria ser jogador de futebol nos anos 70 e nos anos 80 era quase visto como um excomungado, como um criminoso. Tínhamos era que ir estudar e tínhamos que ir trabalhar. Nenhuma família queria que os filhos jogassem futebol. Hoje passou-se do 8 para 80 e o projeto do jogador de futebol passou a ser um projeto familiar.
toda a família está envolvida no processo de formação do miúdo. Parece que é um projeto coletivo, existe uma pressão desmesurada sobre os miúdos, sobre os jovens talentos, da família, dos empresários, de uma série de gente que gravita à volta dos miúdos e que prejudica muito porque não conseguem fazer a gestão de expectativas, que são amplamente exageradas relativamente à esmagadora maioria dos miúdos. Isso é uma coisa que se percebe facilmente, acho eu, porque a indústria do futebol, se todos pensarmos nisso, é uma indústria diferente de todas as outras. Porque a mais-valia que é gerada no futebol é canalizada quase na sua totalidade para o jogador de futebol e para o treinador, ou seja, para o trabalhador. Não é? E, portanto, a entidade patronal, que é o clube ou que é a sociedade desportiva, normalmente ficam à míngua porque grande parte da mais-valia é destinada e, portanto, as pessoas veem um bocadinho o Eldorado disso. Mas não quero monopolizar a conversa, haveria muito para dizer, se calhar passa isto no fundo é sempre um aperitivo do que todos conhecem, temos cerca de 30 minutos para acabar. E, Joaquim, pode parecer estranho para algumas pessoas, o presidente do Sindicato dos Jornalistas está a falar de formação, dos jogadores, jornalistas era a minha área, dos jogadores, estar a falar de formação, quer dizer, lidamos com séniores, lidamos com profissionais, mas todos passaram pela formação para lá chegar. Portanto, naturalmente, chega-vos o feedback de todos e tem esta noção. Quais é que são os problemas que detectam na formação de jogadores? E eu aqui lançaria também a questão da proteção de miúdos que estão em academias, que estão deslocados de casa, muitas vezes, são problemas sérios. Boa tarde a todos. Obrigado, Emanuel, pelo convite e pelo elogio. Mas deixa que te diga, eu faço aquilo que é a minha função. Faço com gosto, portanto não faço mais do que o que devo e pretendo continuar a fazê-lo e a fazer a diferença com esta atitude no futebol português. Nós não temos uma visão redutora do jogador. Há 20, 15 anos, de facto, dava-se para o jogador, para os direitos e deveres, uma visão, diria, de direito. Nós alargamos esse horizonte, olhamos para o jogador holisticamente, com os problemas inerentes ao homem, ao jogador, a saúde, a proteção social, a educação como prioridade, o direito ao trabalho, enfim, todas as vicissitudes da profissão e, obviamente, que nos interessa, sobretudo, a questão dos jovens, sobretudo porque Portugal é um mau exemplo da proteção dos jovens. Nós somos uma porta de entrada e gostava muito de falar por isso, porque é um dos graves problemas que os jovens têm, tem a ver com isso, com o tráfico de jogadores. Mas antes disso eu queria falar de uma coisa que é muito importante, que é o direito à infância. O direito à infância é fundamental para entender toda a regulação e toda a legislação de proteção de jovens. O que é o direito à infância? É o direito a ser feliz, a praticar desporto livremente e não estar vinculado a um clube. É ter o sonho e não ser obrigado a ter um pesadelo. É ter a oportunidade de praticar desporto na base sem ter associado um projeto empresarial. E isso foi retirado aos jovens. Nós, dirigentes portugueses, retiramos isso aos nossos jovens e estamos e as famílias também. As famílias, muitas das vezes, acreditam que estão a fazer parte do sonho do seu filho. São ludibriadas. Um pai quer o melhor para o seu filho. É verdade, tem que se educar. Mas, de facto, nós temos pessoas em Portugal e no mundo, eu vou falar do meu país, que contribuem para retirar a infância aos jovens, não é? E nós temos que começar por aí. Os clubes, quando são financiados, clubes como o Belenenses, na sua gênese, eram financiados, tinham regalias, direitos financeiros, direitos de superfície, etc., para, junto da comunidade, promoverem o desporto, promoverem a prática desportiva dos jovens, promoverem os valores. Isso hoje não acontece. Hoje, um jovem que está num clube está vinculado para a vida. A regulação, a legislação que é feita é para vincular um jovem, para lhe retirar a sua independência. Ou seja, um jovem que se associa a um clube está condenado a depender desse clube. Isto é a contradição daquilo que deve ser o direito à infância. Enfim, nós estamos muito preocupados
agora porque a Arábia Saudita está a ir buscar o talento, nomeadamente a Portugal e a outros países. Mas não nos preocupamos em ir buscar talento à África e ao Brasil, sem consequências. E tem valido tudo. E, portanto, eu acho que, definitivamente, a FIFA tentou, através do Regulamento Internacional de Transferências e através de outras medidas de proteção, mas não foi eficaz. Não é eficaz. Continua a haver... Nós, todos os dias, eu acabei de terminar um dossiê que vou entregar aos grupos parlamentares e aos clubes, um dossiê sobre tráfico de jogadores. De 2015 foi quando eu me lembro de ter começado, ter ganho relevância em Portugal esse assunto, 2015, até 2022. E identificamos os casos de jovens que são abandonados, que são explorados e que acabam por, de facto, perder o direito ao sonho. São muitos casos e continuam a acontecer. Portanto, eu diria que é necessário, sim, ir buscar o talento. Eu não tenho essa visão também retrógrada, que é importante ajudar os jovens que noutros países não têm condições para progredir, mas dando aos jovens a liberdade e aos jovens de outro país a possibilidade de crescerem nesses mesmos países. Em segurança, crescerem em segurança. Porque eu não sei como é que... Emanuel, esta é uma dica para o futuro. Hoje vinha a pensar nisto. Como é que nós conseguimos fazer o balanço entre os jogadores que saem da África, não é? Porque quando o Regulamento Internacional de Transferências foi feito, era numa dupla perspectiva. Era proteger os jovens, mas também garantir que o talento não era retirado a esses países. Certo? E isso está a acontecer. Nem se protegem os jovens e os países ficam dilapidados naquilo que é o seu talento natural. Hoje acontece com Portugal, mas durante anos aconteceu muito na relação dos países africanos e sul-americanos com Portugal. Porque não criar, nós já temos os mecanismos de solidariedade, como elementos de compensação, mas à semelhança do que existe no clima, não é? Que é o país que produz mais, depois financeiramente contribui. Ou seja, porque não as federações... E hoje é possível saber exatamente o número de jovens e de jogadores que saem de cada país e haver aqui uma compensação que não deixe também esses países que têm talento natural dilapidados desse mesmo talento. Que possam depois promover a prática desportiva e o investimento nos jovens por essa via. Haver aqui um mecanismo de compensação mais eficaz que não existe atualmente. Hoje nós vamos buscar o talento, beneficiamos dele, e os países não têm retorno depois para haver um reinvestimento na juventude. A seguir vamos às soluções. Ivan, the Aspire Academy deals not only with football. We are in the Football Integrity Forum, but you deal with lots of sports. Yes. But the most important thing is that you deal with the youth. And the parents trust you their kids. Some are a bit older, others are younger, but what are your major concerns? What are the major threats that you are facing to ensure those kids are protected? Thank you again for having me here today, and great to be with you, such company. So I think it's a little bit similar to what you are speaking about and experiencing, and I think there are some common challenges anywhere in the world, including Qatar, where we're trying to accelerate that development. We're trying to actually just try to compete very early. We're trying to win. We're trying to arrive to professional football or to professional sports, whether that's to qualify for the Olympics in track and field or in other sports or world championships. Now, I think I would add, to try to complement what you have been saying, I would add that it's not only the institutions and the clubs and the whole ecosystem we have in professional sports, which obviously is built about the talent and the field of play. So everything that goes around sports, all of our jobs, it's related to what happens in the field of play. And so they are the protagonists. And as such, we're not objective observers. We are emotionally embedded, personally, professionally. So we're also part of this acceleration of wanting to deliver the greatest new talent, of wanting to
to get accolades because our work is fantastic in how we do things. So we're also part of what actually puts those young boys or women in the middle when maybe they're not ready yet. They're not emotionally ready, they're not mentally ready, they're not. So what we tell their parents is, at an age from 6 years old to 18, we're gonna try to be really trusted partners of the families in that process. But the reality is not always easy, because I'm sure it happens to you as well. When we have a 17-year-old who qualifies with the national team of Qatar to play in an Asian Cup of a World Championship, all that society, I'm sure it happens here, gets incredibly excited about that and puts them up here. We found our heroes. They're 17 and you better do great. The whole country is behind you. It's unbelievable pressure. And if he goes well, the pressure doubles up. And if he goes well, oops, failure, next. And we move on with our lives in 30 seconds. And we have a 16-year-old who might actually be damaged for the following 10 years. And we've had cases of, in football, because the country gets behind, or in athletics, where the relationship with a coach is one-on-one, a sprinter, that is a sacred relationship. And I'm telling you this about the coach because eventually, maybe we keep talking about these things, I'll tell you that for me, the coach plays a huge role. So the coach sometimes also wants to succeed, and the way for them to show and succeed is if the athlete succeeds. So they see, can I screw it a little bit more? Can I just take another turn? And ultimately, the athlete or the young athlete might break down. And we've had cases like that. And that is something that we're trying to actually remind ourselves constantly and see what we can do, because it's a very fine line and it's a very dangerous consequence for them. Ok, thank you. Obrigado. Temos aqui o Bruno Dias, treinador de futebol, de excelência, de clube profissional em Portugal, que, se estivesse no meu lugar, estaria muito orgulhoso pela nossa posse de bola. Estamos aqui a mostrar conhecimento, a fazer tudo, mas já não temos muito tempo para marcar golo, não querendo pressionar muito, temos de acelerar e ir para a baliza. Duarte, os árbitros têm problemas. Se calhar aqui nesta sala, se perguntarmos qual é que é o maior problema dos árbitros, a maior parte dos vão dizer são os pais que estão na formação, estamos a falar da proteção, são os pais que estão a gritar, a querer que os seus meninos sejam craques e insultar os árbitros, mas já sei que a resposta não vai ser essa. Qual é que é o maior problema que identifica? Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Nuno, é um prazer estar convosco. Emanuel, muito obrigado pelo convite, é uma honra. Eu diria que se te perguntássemos nesta sala, bem, nesta sala até acho que não, mas de uma forma geral, acho que quando se falava de árbitros, associávamos logo a decisões de 3 clubes em Portugal e, portanto, não íamos logo pensar nas crianças, nem nas famílias, nem na sua proteção. De qualquer forma, isto diz um pouco daquela que é a nossa cultura desportiva, enfim, e da sua latinidade. Nós focamos muito na questão do clube e pouco no todo, não é? Portanto, nós temos 3 jogos em Portugal que monopolizam a atenção da arbitragem pela negativa, como é óbvio, e, na verdade, são milhares de jogos que ocorrem todos os fins de semana, para os quais são necessários milhares de árbitros. E esse é um dos grandes problemas da arbitragem neste momento, assim, numa visão mais macro. Nós não temos árbitros suficientes para tantos jogos. Para teres uma ideia, nós temos cerca de 3.800, 3.900 árbitros no ativo, e em 1998, tínhamos quase 5.000. E, portanto, porquê que o futebol evoluiu tanto? Porquê que há mais condições para trabalhar e melhores condições? Há tantos progressos tecnológicos, até mesmo na carreira do árbitro, que tem uma evolução fantástica a todos os níveis, condições de trabalho, de treino, remuneração, e ainda assim nós perdemos pessoas. Nós perdemos pessoas por 2 questões. Primeiro, a imagem. A arbitragem tem má imagem, as pessoas desconfiam, suspeitam, começa no incompetente e acaba no corrupto e no ladrão. Portanto, ali pelo meio, não há nada de bom em relação à associação que se faz do árbitro. Não é um profissional, não é um agente esportivo, que também dá o seu melhor, que também trabalha muito além do horário do jogo. O segundo é a questão da segurança. E, de facto, recrutar jovens árbitros, e eles já podem ser árbitros a partir dos 14, e dizer aos seus pais que é seguro ser árbitro é uma falácia, porque não é. Obviamente que não são todos agredidos, aliás, é uma ínfima parte, felizmente, ainda assim demasiados para o que nós gostaríamos,
Mas há sempre, associado a um pai que deixa o seu filho, em vez de ir para jogador e para árbitro, um receio muito grande, que é ao fim de semana, uma pedrada, uma agressão, uma cuspidela, uma moeda na cara, e uma história triste para contar que os possa também marcar negativamente pelos próximos anos. E nós temos muitos árbitros jovens que abandonaram, não apenas por questões de agressões físicas, mas acima de tudo por sequelas psicológicas que aos 14 e 15 não conseguiram ainda superar. E muitos têm acompanhamento psiquiátrico e psicológico. E isto é grave. Como é que nós conseguimos convencer os pais que esta é uma classe segura, que é uma classe absolutamente fundamental no jogo? Nós podemos ter um jogo sem presidente, sem treinador e até só com 7 jogadores. Sem árbitro não há jogo. Lamento imenso, não há nada a fazer. Não há mesmo jogo. E, portanto, o que nós temos que fazer é melhorar esta imagem e precisamos de mais proteção social, mais proteção desportiva, de regulamentação, maior sensibilização, no sentido de criar condições, de sensibilizar as pessoas com pedagogia, que esta é uma atividade segura, que pode ser ainda mais segura, e também maior proteção efetiva em termos de punição daquilo que acontece de mal. Não estamos bem nem num nem no outro, o caminho é longo, vai ser percorrido com certeza. Eu acho que o futebol português tem feito investimentos tão fantásticos, futebol feminino, futsal, futebol de praia, absolutamente fantásticos nos últimos anos, e nunca de facto olhou bem para esta questão do recrutamento na arbitragem, como ele é absolutamente prioritário. Porque, em última instância, se eu tiver quantidade, eu vou conseguir filtrar mais qualidade. Se eu tiver que escolher entre 3 mil, eu vou ter muito menos capacidade de ter qualidade do que se estou a escolher entre 50 mil ou 60 mil. Isto é matemático, é como é, não é? E, portanto, falta dar esse passo, falta ter mais segurança nos estádios, mais policiamento nos estádios. Eu, quando era árbitro e apitava um jogo em que via só um polícia apenas, um uniforme, eu sentia-me seguro. E sei que aquele público que poderia fazer alguma coisa de errado via o uniforme e se calhar ficava dissuadido ao mau comportamento. Pequenas, grandes coisinhas que nós podemos fazer para ajudar. E, portanto, há nesta matéria dos jovens na arbitragem um longuíssimo caminho a percorrer, mas não baixamos os braços. É muito interessante. Estão identificados alguns dos problemas. Eu sei que cada um de vós teria mais. Permitam-me dizer, and I will say it in English, because it must be on the record. SIGA developed the SIGA Universal Standards on sport integrity, and one of the key pillars is the youth development and protection. It is a strong and very well designed set of rules, which is not easy to fulfill, and I can imagine what would be for a club like Belenenses to try to implement them, but we must strive to be the best and to have the best practices. And SIGA invites all sports organizations to read our standards on youth development and to try to implement them. And then, of course, after having done that, to go through SERVS, which is the our SIGA independent rating and verification system, which will assess the level of compliance. This being said, volto a português, para pedir ao Joaquim, em 2 minutos, eu sei que é difícil, 2 minutos e meio, falarmos então de soluções. A tua experiência, a experiência do sindicato, já levantaste um bocadinho aí a ponta do véu do que seriam as ideias, mas num resumo curto, quais seriam as soluções que poderiam ajudar isto? Eu acho que a solução está na educação. Eu acho que é a prioridade. Prioridade no mundo, na Europa, em Portugal e no desporto em particular. Mudança de mentalidade. Tu vês, só há relativamente pouco tempo é que nós começamos a introduzir nos clubes o conceito de carreira dual. Que é fundamental. Para alguns pode não dizer nada, mas isto significa que um atleta, um árbitro, tem o direito de se formar integralmente, mesmo estando a jogar desporto. Os clubes, durante anos, não permitiram isto aos jovens. Ou jogas já a bola ou estudas. Ou estudas ou jogas já a bola. Era assim até há pouco tempo. Ainda há dirigentes que têm esta mentalidade. Não falas, menorizam o ser humano. Portanto, os exemplos que vêm de cima, não é? Ao nível profissional, é sintomático. Ou seja, se tu começares a descer para a base, a gravidade do tema aumenta. Portanto, nós temos que deixar de ver o jogador. Tu olhas para um jovem, só tem deveres. Olhas para um miúdo, tem a vida toda à frente dele, quer se divertir, quer jogar à bola, quer crescer, quer ser profissional. Só tem deveres, não tem direitos. Os agentes acham que têm o direito de decidir a vida daquele jovem talento, só porque tem talento.
E esta mudança de mentalidade, a começar pelo poder político, não é? Por quem legisla, que muitas das vezes se presta ao poder absoluto dos clubes. Nós temos um desporto em que os clubes têm preponderância. Ok? É a lógica dos clubes poderosos. E, portanto, quem define a política desportiva são os clubes grandes. Se há talento que é importante regularizar, regulariza-se. Não interessa se o que está na base. E, portanto, deixou de haver valores inerentes à infância. Portanto, eu volto aí porque tem valido tudo. Este caso último que foi noticiado da B Sports é exemplificativo. É mais um, não é? Nós vamos para os distritais. Eu estava a dar o exemplo hoje de manhã. Que infelizmente não é uma coisa nova. Todos sabíamos que acontece em casos Mas menores. nós vamos para os distritais, ou seja, onde os nossos olhos não chegam, quem está nas grandes capitais. Na minha terra, em Bragança, eu tive um mirandês que contratou 15 jogadores estrangeiros profissionais para ir jogar em Bragança, no distrital. Quando a lógica das equipas distritais é outra, não é? Para desenvolver o talento local, da comunidade. Não, nós temos projetos empresariais ao nível da primeira e segunda liga, nos distritais. Quer dizer, isto não faz sentido. O próprio poder político, autárquico, demitiu-se dessa função. Portanto, entra aqui um pouco aquela lógica de que o desporto sozinho não consegue fazer. Portanto, E é preciso há que uma haja urgência, ou uma seja, regulação. hoje em dia, o que é que eu sinto? Vejo as pessoas com uma urgência em ganhar dinheiro, em transferir um jogador, e, portanto, anda tudo à procura do talento. Se não são 100, são 200, 300, 400 agentes à procura de um jogador. E os presidentes de clubes e os treinadores pactuam com isto. Ex-jogadores pactuam com isto. Fazem parte destas redes. Okay? Quem é a vítima? Os jovens e as famílias, que pagam, que sofrem. E quando sofrem, ficam abandonados. Os presidentes, os dirigentes, os agentes desaparecem. O Estado esconde-se e os jovens ficam abandonados. E é esta mudança que nós temos que fazer. E fazendo esta mudança, se houver mais gente com coragem para denunciar estas práticas, já agora a propósito do B Sports, eu lembro-me quando isto aconteceu, toda a gente veio solidarizar-se com os miúdos, até o Estado, acho que arranjou umas pousadas da juventude. Este é para o Sr. Secretário de Estado, se me tiver a ouvir. Há 30 jovens numa casa de abrigo que estão no limite. Isto vai já agora também é um desafio aos jornalistas para acompanharem esta. São 30 jovens que deveriam estar em condições humanas, decentes, estão numa casa de abrigo prestes a explodir, entre aspas. É este o nosso país do sucesso, do Cristiano, mas este é o país real. E nós temos que olhar, às vezes, mais para o nosso umbigo e deixar de olhar só para o exterior. Se nós fizermos, e aqui a SIGA pode nos ajudar, eu acho sim que é com critério, com regulamentação, não é só com palavras, é convocar os melhores, os clubes, as federações, as ligas, a sociedade civil verdadeiramente interessada na comunidade, não é? Porque estamos a falar do futuro, do nosso futuro, dos nossos jovens, ok? Mesmo que eles venham de outro país, não é? Nós temos boas práticas de acolhimento, claro. Não é? Felizmente. É esse o nosso futuro, e esse futuro vai ser melhor ou pior dependendo de como cada um de nós fizer a diferença na sociedade. Ok. Eu passo ao Duarte. Como garantir, então, a segurança dos jovens que querem ser árbitros, focando neste Vou facilitar-te isto em 30 segundos, se conseguir, não há milagres. Perfeitamente de acordo em relação à explicação e à exploração feita agora pelo evangelista. Faço dessas palavras, em relação à arbitragem, é o mesmo problema. A grande resolução é a educação, é geracional, demora muito tempo, demora mesmo muito tempo e não há respostas para o imediato, porque culturalmente estamos muito longe de ser aquilo que eu gostaria que nós fôssemos em termos, por exemplo, desportivos. O que eu posso dizer é que eu não conheço nenhum jovem árbitro, e parece clichê, mas é verdade, que seja toxicodependente, criminoso ou alcoólico. Ou seja, a arbitragem, por muito que tenha uma fama totalmente oposta, é também uma escola de valores. Eles vão para a arbitragem, têm regras, têm compromissos, aprendem a trabalhar em equipa, têm respeito com os colegas, com os jogadores, aprendem um conjunto de valores aos 14, 15 e 16
que eventualmente terão nos clubes e em pouco mais sítios. E, portanto, para quem tem filhos em idade que possam entrar para a arbitragem, não tenham o receio de que uma eventual, uma eventual agressão ou uns tempos mal passados possam afastá-los dessa missão, porque é uma missão muito bonita quando levada a sério, com compromisso e transparência, e, portanto, é o único conselho que eu dou. Patrick Moraes de Carvalho, antes de mais, faço aqui uma declaração. Vamos marcar uma reunião no Estádio do Restelo e eu vou levar uma cópia impressa dos estándares universais de proteção e desenvolvimento de jovens para que o Departamento de Formação do Belenenses possa analisar e tentar perceber o que pode implementar. Muito rapidamente, até porque depois o Emanuel Macedo Medeiros quer dizer algo e ainda vamos fazer uma pergunta ao Ivan Bravo, muito mesmo rapidamente, o que é que o Belenenses tem em prática para proteger os jovens hoje em dia? Bom, antes de mais, dizer o seguinte, de acordo com tudo o que o Duarte Gomes disse, e o Ivan também, relativamente ao que o Joaquim Evangelista disse, arrependi-me de não ter trazido caneleiras, devia ter trazido caneleiras. Eu acho que tem que haver um equilíbrio entre os clubes e os jogadores. Os clubes em Portugal desenvolvem uma função social que é insubstituível, substituem-se ao Estado português e, portanto, prestam um serviço à sociedade que eu penso que deve ser dignificado e valorizado. Deixaste aqui uma dica ao Emanuel Medeiros, eu também te deixo uma dica, que tem a ver com o seguinte, quando o Nuno Prestrelo pergunta quais são as soluções, nomeadamente relativamente à proteção de menores e à proteção do tráfico de crianças, que é uma coisa que está à vista de todos e que existe, eu penso que a FIFA, em tempo útil, legislou sobre essa matéria, nomeadamente proibindo que os jovens se transfiram de um país para outro país, a menos que sejam acompanhados pelo pai e pela mãe, que estejam a trabalhar há mais de um ano no país para onde eles estão a transferir, e proíbe também, taxativamente, que os jovens se possam transferir para clubes a mais de 50 km de casa. Portanto, isso está legislado. O que é que acontece? Temos uma hipocrisia terrível em Portugal. E o Sindicato de Jogadores, que faz um grande trabalho na proteção dos jogadores, tem que ter uma voz ativa nesses momentos, ainda mais ativa, passar à prática. E isto que eu te vou dizer é a dica que te deixo. Faz uma análise dos últimos 10 anos das seleções nacionais portuguesas de sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 e sub-19 e vais ver a quantidade incrível de jogadores provenientes do continente africano, alguns que chegaram a Portugal em condições que se podem claramente equiparar a tráfico humano, é disso que estamos a fazer, e que são jogadores jovens porque demonstram talento, porque há muitos que não demonstram talento e são espezinhados, são mandados embora, são abandonados. E a hipocrisia é que aqueles que revelam talento são aproveitados pela Federação Portuguesa de Futebol, pelas seleções nacionais, e as bases da seleção nacional desses escalões dos últimos 10 anos é constituída por jogadores provenientes do continente africano, em que a esmagadora maioria nem sequer tem raízes portuguesas. E, portanto, vale tudo para que esses jovens sejam aproveitados. Vale tudo. Eu acho que não. Não, eu estou a dizer que tem valido tudo. E bem sei, faço-te essa justiça, e tens sido uma voz. Mas a hipocrisia tem que acabar. E tem que acabar ao mais alto nível em Portugal. Não é atacarem os clubes, porque essa é uma acusação generalista para todos os clubes. E o Belenenses, por exemplo, eu só estou aqui a falar Belenenses, não nos revemos nisso, nós não temos lá atletas dessa proveniência e dessa natureza, não temos. O último que tivemos, teve lá 1 ano ou 2 e foi para o Vitória de Guimarães, e é um miúdo que hoje tem mais de 70 internacionalizações por Portugal, e, portanto, estamos perfeitamente à vontade para falar nisso, e acredito que a esmagadora maioria dos clubes em Portugal está do outro lado da barricada, está do lado da proteção dos menores e não quer ter nada a ver com essa atividade mercantil que é feita por agentes pouco escrupulosos e que vivem da miséria alheia e que vivem de expedientes dessa natureza. E, portanto, o Belenenses está fora disso. Eu não me revejo na acusação generalista que fizeste aos presidentes e aos clubes. Não me revejo nisso. Patrick, tinha que deixar essa nota aqui. Patrick, esse argumento é muito utilizado, é assim, o argumento do sucesso para deitar para baixo do tapete o cormo. Nós estamos aqui a identificar problemas. Não estamos a falar do sucesso. Esse é outro debate. Eu sei o país que tenho. Eu sou português, sou otimista. Estou no futebol porque acredito no futebol. Agora, isso não me impede de ver a realidade.
Eu não acusei nenhum clube. Eu identifiquei Em problemas. termos conceptuais está certo. O Em jogo termos duplo conceptuais aconteceu em está certo. Portugal, o assédio no futebol feminino aconteceu em Portugal, então passemos- a B Sports aconteceu em Portugal. Eu estou de acordo contigo. Passemos à prática. Não, mas não e é as isso. entidades, o Sindicato de Jogadores de Futebol ganhou, graças à tua atividade, à tua competência, ao trabalho que tens Mas, ó Patrick, desenvolvido... mas não é o presidente do sindicato. espera. Esquece o presidente do A tua sindicato. entidade- Tu tens que responder por ti. Não. Por mim falo eu. Ó Patrick, Sim, desculpa sim, lá. sim. Só para esclarecer, eu sou responsável pelas minhas opiniões. Percebes? E assumo todas as consequências daquilo que digo. Tu, se achas que há erros ou há críticas, deves fazê-las. Ou seja, o argumento não é dizer o que o Joaquim diz. Tu tens que dizer aquilo que tu pensas. Mas eu não estou Porque a falar- esta ideia de que o que o Joaquim diz não está... Não, tu falas... Eu não estou a falar de Se Joaquim. tu achas que há coisas eu não estou a erradas, falar- deves assumir. Eu creio que estão de acordo. Eu creio que estão de acordo e há aqui uma questão... Eu acho que estamos de acordo. Sim. Acho que estamos Os de dois- acordo. Acho que estamos de acordo. E se Não calhar- estamos, ó e se- Patrick, porque eu nunca te ouvi falar, por exemplo, sobre este tema. Não, mas... Não há... Nuno, o problema em Portugal, eu disse isto, é verdade, que é, nós estamos capturados pelos clubes. E há um conjunto de presidentes de clubes menores que não falam porque são seguidistas, porque não têm autonomia, não têm massa crítica, não pensam. E o que eu te estou a dizer é que, para fazermos a diferença na sociedade, não é preciso seres presidente de um clube, como cidadão. É falares. Mas falares por ti próprio e assumir as consequências disso. E a ua opinião é que o Belenenses tem feito pouco Não, nessa o maneira. Belenenses Não, é um o Joaquim não disse isso. O O Joaquim não Belenenses disse é um isso. exemplo. A verdade, deixem-me só tentar aqui. A verdade é que também os clubes não são chamados muitas vezes a discutir isto. E a SIGA chama, e felizmente estamos aqui e todos de acordo. Now we move to Ivan, the fourth official, just shown the play saying we have 10 more minutes, I guess. No, I'm joking. Ivan, you are left for the last intervention. Then Emmanuel will say a few words because Aspire today became the Aspire Academy became a SIGA member. Welcome. And we spoken about that before. Our universal standards. How can those be relevant for an organization like Aspire? I'm sure they're going to be very relevant. To be honest and fair, I need to start engaging with you guys to understand what those standards are. But You gave the first step, which is the most important. there you go. So, but for me, you know, in this process that we're all going through and trying to understand how do we become optimistic about the future and how we can actually take steps. Look, I think we're facing the same realities, and we're all dealing with also the fine line between giving opportunities to young players from underprivileged places that without football would not have a future, and we have to also continue to do that. We have to make sure that we actually try to respect the maturity level and when they're ready to do it and when not. We try to look ourselves in the mirror a little bit about that, and our academy, who's trying to serve a national vision and is trying to produce athletes that can compete at the highest level, and it has the pressure of the results. And you know, we try to do look at the standards and say, look, education is a must, and we could not get the trust of the parents if education wasn't a component. We are lucky because we have resources that most places wouldn't, to say our school adapts. So we have our own school that adapts to our sports programs, meaning if we're going to be 1 month preparing for a World Cup somewhere, our teachers are coming along, and the classes are done when the kids are not training. That's not really doable for many places, but we have that advantage, and we are aware that we have to do that for the development of that young athlete or player. We also have the best medical care. We look at their well-being physically and health-wise. But we are now trying to spend more time on their mental health, which is something that I don't think we do enough. And for us, that component is really has a lot of responsibility on the type of coaches we hire. And I think in all youth academies at the highest level, our national teams, our smaller levels, it's difficult to find these formative coaches. Formative coaches are a rare species. And typically we put in our academies good, young, and passionate coaches who have low salaries, and they're actually just hoping to do well, shine in front of the organization, to get
a closer shot at a higher team or to get hired by a bigger club to end up being professional themselves. So it's hard to find a coach who is vocationally there for the youth. And one of the things we try to do, and I'll wrap it up there, is, for example, in our sports psychology group, our focus is not on the players. Our focus is on the coaches. So our sports psychologists spend most of the time with our coaches to understand how they deliver, how they communicate, how they bring about these young individuals, because these young individuals, they come with a dream to try to become elite athletes. And that coach is the most important figure that is going to be with them for a number of years. And that space is sacred. So they can go visit the psychologists themselves, they can be in the school, but that space in the changing room where the teammates, with the trust of the coach, that is the most sacred space. So, for example, that's one of the things that we look in our standards. Perfect. Thank you very much. Emmanuel, you want to say a few words? Yes, sir. And we are being signaled that we must close as soon as possible, but please, do you want my microphone? Thank you. Stand up, because this is a very important topic for me, not just given the responsibilities I have exerted in football, but also as a father. As a father of 2 boys, 1 girl, all of them loving sport, all of them wanting to fulfill their dreams as young kids, all of them aspiring to be great stars, as many have succeeded, but dealing with a reality that I know from inside is sometimes very difficult. Because obviously I value the best practice, the great examples, the great schools, the passion and the sacrifice that so many, without anything in mind but to contribute to the sector and work with kids and work with young people, but also the brightest lights cast the darkest clouds, the darkest shadows. And I know the shadows. And maybe I have once in a while discussed this with you. So I'm not looking to praise, but also to raise a few questions which deserve answers, and maybe this is something that we should continue. The secondary market. Oh, posso até falar em português? Is there translation? There is translation. Ok. Yes. Todos nós sabemos que é um mercado secundário. Que a lei, nas suas vestes de domingo, diga que os agentes não podem ter intervenção e nem podem representar jovens, é um eufemismo. Representam. E atuam. E condicionam. Eu atrevo-me a dizer que, em regra, jovem que queira ter um futuro no futebol, ou no desporto de grande projeção, terá muita dificuldade em conseguir se não tiver por trás de si aquela sombra do agente que não é declarado, porque a lei não permite, mas que existe, que está presente, que condiciona, que fala com os treinadores, que condiciona treinadores. Posso citar exemplos. Treinadores com o braço partido ou com a espinha curvada. Porque há agentes bons e maus, como em todas as atividades, inclusive na advocacia. Posso citar isso. E a educação. O clube formador tem o dever, não apenas de formar o talento, mas de assegurar a formação completa e integral do indivíduo, a sua personalidade. E os jovens são seres humanos extremamente vulneráveis, que exigem uma atenção muito especial. E foi aqui dito pelo Patrick, o cuidado que ele, como presidente, tem, a responsabilidade que ele sente, porque os pais entregam os miúdos ao cuidado do clube. E nisto tudo é importante. Inclusivamente o material humano daqueles que são treinadores. Porquê é que a National Women's Soccer League encheu as primeiras páginas com escândalos de treinadores que abusavam dos atletas? Porquê é que, recentemente, a imprensa britânica fez um inventário de todos os casos de rapazes e raparigas, ou moços e moças, como está aqui o Roberto, que é brasileiro, que foram abusados, que carregam hoje, décadas depois, aquele estigma, aquele trauma de terem sido assediados, de terem sido violentados. Portanto, nós temos que falar sobre isto.
Nós temos que falar sobre as qualificações do pessoal técnico, não apenas dos treinadores, mas aqueles que fazem parte da entourage. Todos os que se dedicam e todos os que trabalham com o desporto de formação, com o desporto jovem, requerem uma aptidão especial. E é por isso que nós, quando de uma forma bacteriologicamente pura, porque não nos guiamos por interesses comerciais, de espécie nenhuma, nem damos boleia a nenhum tipo de profissional neste domínio, quando nós olhamos para este problema, olhamos de uma forma holística, integral. O recrutamento nas jovens idades, o treino, e o treino seguido pela formação. A formação nessa capacidade dual que tu referias, Joaquim. Isto não é nada de novo, mas é importante vincar. E depois a proteção. A proteção para prevenir o tráfico, para prevenir aquilo que os ingleses designam por smuggling, que não é bem a mesma coisa que o tráfico, para prevenir o abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico. E depois, outra questão que é muito importante... Oi, Manuel, deixa-me só dizer sobre isso, porque o Ivan... Eu acabo já, Joaquim. Depois digo, acabo já. Muito cuidado àquilo que se vê de acordos de cooperação ou de takeovers de clubes de menor dimensão por parte de investidores estrangeiros. Que depois o que fazem é uma transfiguração total do setor jovem. E quem é que nós vimos? Como tu dizias lá em Miranda, em Trás-os-Montes. Quem é que tu vês? Tu não vês os jovens atletas do local. Aquela ligação afetiva à comunidade. O que é que tu vês? Tu vês o clube ser completamente desventrado da sua identidade com a comunidade local, posto ao serviço de interesses de empresários. Eu não tenho nenhum anátema contra ninguém. Atenção, fique muito claro isto. Mas eu não sou ingênuo. E eu tenho visto, e posso nomeá-los, muitos clubes que são desventrados daquilo que faz parte da sua razão de ser, colocados em interesses espúrios, em prejuízo, quer dos jovens que eles trazem de outros continentes, muitos dos quais são deixados depois à sua sorte, e também dos jovens da comunidade, que também merecem uma oportunidade e muitas vezes não têm. E muito mais eu poderia dizer. Mas quero acabar agradecendo às eminentes figuras que compõem este painel, que muito têm dado, que muito continuarão a dar, que têm aqui muito saber, muito quilate em termos de sabedoria e de conhecimento da realidade, e dizer que contamos com todos vocês para também nos ajudarem a refletir sobre essas matérias e a encontrarem o futuro. É isto como pai, um dos meus filhos está aqui, o outro não está, que tinha uma paixão tremenda pelo futebol, mas que eu sempre tive muita relutância em algumas abordagens e em alguns protagonistas. Porque há muito para fazer nesse setor, e um dia que queiram começar, se lembrarem de mim, eu tenho 2 ou 3 palavras para dizer. Muito obrigado. E parabéns à moderação do Nuno. Excelente. Força, obrigado.